em pleno treinamento, ele que estava sendo testado como titular do Dorival Júnior e agora foi cortado, vai provavelmente enfrentar uma longa recuperação até o retorno aos gramados e para o lugar dele, rapidamente, foi convocado o João Pedro, que está no Brighton da Inglaterra. Chico Garcia, muito ruim, porque o Pedro é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, voltou agora no jogo contra o Corinthians a atuar pelo Flamengo. É um jogador que tem uma expectativa em cima dele para todas as competições e também na seleção brasileira a mesma coisa. Melhor momento, né, da carreira, tecnicamente, em termos de maturidade. Embora ele tenha estado na última Copa do Mundo, a gente acha até que ele foi utilizado pouco, né, pelo Tite, porque o Pedro ele tem uma característica completamente diferente hoje. Ele é diferente do Endrick, ele é diferente do João Pedro, que foi convocado, ele é diferente dos outros atacantes. Ele é o centroavante e a gente se acostumou, né, Renata, a ter um centroavante na seleção, a ter um camisa 9, ou a ter um cara referência lá na frente. E o Pedro ele melhorou tanto, né, eu falava aqui ontem, que, poxa, essa temporada dele, ele tá num nível... Ele está participando de todas as jogadas, ele está saindo da área, ele está combinando, ele está aparecendo, porque a finalização dele sempre foi exímia. Ele estava no melhor momento. A gente fica muito triste, assim, primeiro pelo ser humano, né? Segundo porque, ele perde a convocação, perde a capacidade de ser titular, perde a temporada, que era a melhor da vida dele, assim, artilheiro do Brasil disparadamente, e só volta no ano que vem. A reposição a gente vai discutir aqui e tal, mas não tem como não ficar triste pela figura que é o Pedro e pelo que ele poderia render na seleção. Engraçado que com a tabela do Campeonato Brasileiro, o artilheiro é o Pedro com 11 gols e depois dele vem um estrangeiro, que é o Verratti com 8, o Lucero com 8 e o Estevão, que já está na lista. Então, Capelanes, eu fiquei até surpresa com a completa diferença de características de quem vai substituir o Pedro, porque o João Pedro é um ótimo atacante, está numa excelente fase, começou bem essa temporada já da Premier League, mas não tem muito a ver com o estilo Pedro de atuar. Você tem toda a razão, Rê. O que o Chico falou, assino embaixo absolutamente tudo que ele falou, e tem uma outra questão aqui também. O João Pedro, pouca gente vai lembrar, talvez, ele teve uma curta passagem no futebol brasileiro, no Fluminense, foi revelado, fez até uns gols de bicicleta, belos gols, se eu não estou equivocado, contra o Cruzeiro ele também. Saiu cedo, com 18 anos. Vai para o Watford, agora no Brighton, quer dizer, é um jogador que tem apenas 22 anos, mas olha só, sem querer comparar o incomparável, porque são características diferentes. É um jogador de 1,82 m, não é aquele grandalhão, aquele centroavantão, aquele cara que fede a gol que a gente costuma falar. Em relação ao Pedro, perde a temporada, perde a grande oportunidade da carreira. Se a gente for pegar um recorte de 4 até 5 anos pra cá, eu não sei te dizer qual é a melhor temporada do Pedro. Alguém consegue aqui? Porque, não, acho que em números é essa. Não, porque ele faz gols, cara, temporada passada que o Flamengo foi um fiasco, que o Pedro apanhou do preparador físico do Sampaoli, o Pedro terminou como artilheiro do time na temporada. Ele não era titular absoluto com o Sampaoli, o Gabigol foi exato, bem lembrado. E mesmo assim ele performou. Grandes números, assistências, ele é um cara que é um centroavante que eu sou muito fã, praticamente completo, e me surpreendeu muito ele não ter dado certo no futebol europeu, porque também ficou uma curta passagem e voltou para cá. Ele perde a temporada, perde a grande oportunidade, mas eu acredito ainda que ele não perde a possibilidade na seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo. Hein, pai? Nossa senhora. Que sublinhada, hein, pai? O João Pedro foi chamado pelo Fernando Diniz na seleção brasileira, então não é que é uma novidade. Eu só fiquei até surpresa por essa diferença de características. Eu fiquei bem triste com a notícia, né, do Pedro, principalmente pela pessoa e também porque para mim seria um cara muito importante na seleção. Além do que meus amiguinhos Chico e Capelanes falaram, quem perde muito também, tem a temporada, no meu ponto de vista, até ameaçada por isso, é o Flamengo. Porque o Flamengo perde muito na posição ali, tem teoricamente... E agora vem as Copas, né? As fases decisivas. Exatamente. Assim. E tem o Gabigol, que é um reserva imediato, só que o Gabigol esse ano está longe de ser o que a gente conhece do Gabigol, no Flamengo. Longe. Então o torcedor flamenguista também está muito preocupado. Para a seleção é difícil, porque, no meu ponto de vista, o Dorival foi um cara que se deu muito bem com o Pedro no Flamengo, né? Ele conseguiu ainda mais encaixar Pedro e Gabigol, o Pedro foi um dos grandes destaques do ano ali no Flamengo, se não o grande destaque, né? Jogou muita bola, então, para mim, ele conseguiria um esquema ali interessante, talvez até com o Rodrigo jogando ali atrás do Pedro como um 10, seria interessante de ver, mas vamos torcer por uma boa recuperação, porque, para mim, é o atacante para estar numa próxima Copa do Mundo. Agora, para o Gabigol, caiu no colo essa chance de mostrar... Porque se o Flamengo ganhar qualquer título e o Gabigol
dos que tem, né? Tem Copa do Brasil, tem Libertadores e Brasileiro. Se vencer um Já título pensou? com o Gabigol titular, quem será lembrado Não, por e sendo isso? decisivo, já pensou? Marcando gol de título. Que então, roteiro, caiu né? no colo dele, Que do Gabigol. roteiro. Mas vamos falar do Bruno Henrique, né? Que o Bruno Henrique ultimamente Tá tá mal, jogando de tá mal, jogando de 9. Mas Bruno Henrique ele não jogando tá de bem. 9. Mas ele não Mas tá fez bem. um gol tão Ah, bonito contra o Botafogo, só que o Flamengo Vai tomou um que- 4x1, fez o chororô e depois o resultado Vai foi que o horrível. Tite fala assim, irmão, mas o vamos dar Denilson, uma seguradinha no Gabigol. Pode ser que o Bruno Henrique esteja na frente, talvez, em Porra. hierarquia. E contra o hoje. Bahia também foi importante, né? Exato. Agora, Não vamos se esquecer a gente disso. pensar, a característica do Pedro no nosso futebol como um todo tem sido rara, porque os centroavantes que aí estão não não passam pelo melhor momento. Você tem reclamado bastante, de Yuri Alberto, Pedro Raul, tem alguém, por né? exemplo. Tem motivo. E aí os estrangeiros também chegaram aqui e tomaram conta. Verrete, Lucero, enfim.